Olá, bom dia. Estamos no dia 12 de janeiro de 2023, são 11 horas e 15 minutos. Nós tínhamos terminado a individuação sob a ótica do sistema maçônico e tínhamos prometido começar uma nova sequência de vídeos mostrando como seria a individuação dentro da ótica do cristianismo. Não falemos. Não vamos fazer porque há alguma coisa que está acontecendo e nós não podemos calar. Acho que nenhum cidadão pode calar nesse momento. E, sinteticamente, nós estamos assistindo, nesse momento, todos os noticiários, rádio, televisão e vídeos mostram que é um confronto nos altos escalões do poder. Esperamos que esse confronto fique lá, não chegue até nós. Mas, se você selecionar 10 vídeos na internet e você for ver esses vídeos, eu vi apenas 5, você vai ver que é uma luta, né, que é evidente entre duas facções opostas que se acusam mutuamente e cada uma tenta destruir a outra. É uma coisa inaceitável. Nós somos uma nação, um país, um povo e estamos aqui diante de algo que não sabemos dos desdobramentos. Isso me fez, então, compulsar os meus livros e, entre eles, encontrei um que sempre, volta e meia, estou com ele nas mãos. A Gazeta Maçônica traz o título A Utopia do Império Mundial, mostrando que muitos sonharam, poucos tentaram, milhões sofreram por isso, mas ninguém conseguiu realizar. Não é verdade, é mentira. É mentira porque a guerra russo-ucraniana é exatamente a tentativa da realização do Império Mundial, por qualquer dos dois lados. Ambos os lados querem isso. Então, se foi tentado, se não foi conseguido e jamais será, segundo aqui o livro maçônico, então, por que ainda essa ideia prevalece? Parece que ela tem uma sustentação muito grande. E nós vamos encontrá-la exatamente aqui. Aqui, nesse livro que todos nós temos em casa, eu acho que até mesmo os ateus, está o começo dessa ideia de um império mundial. Abrindo a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, exatamente onde o mapa está mostrando aqui Oriente Médio, ou seja, Mesopotâmia. Aqui nós temos Babilônia, aqui nós temos Elã, que é a Pérsia atual, e aqui nós temos Canaã, que é Palestina. E aqui em Canaã nós vamos encontrar um personagem que está em Gênesis 12, chamado Abraão. Abraão foi escolhido por Deus. Essa escolha é impossível de ser entendida, simplesmente a Bíblia diz que ele foi escolhido. E aqui nós vamos ver que no capítulo 13, versículo 14, está escrito: Javé disse a Abraão:
depois que Ló se separou dele, erga os olhos e aí do lugar onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu darei toda essa terra que você está vendo. Gente, olha só. Se dará toda a terra, do norte ao sul, do leste para o oeste, já é o Império Mundial. Mas isso é repetido a Isaac. Essa promessa é repetida em Isaac. Então, nós temos aqui em Abraão, no capítulo 13, versículo 14, a promessa do Império Mundial, Abraão, feita por Javé, feita por Deus. Norte, sul, leste e oeste. Olhe para esses 4 pontos cardeais, eu te darei toda essa extensão que os seus olhos não conseguem enxergar. Se nós dermos um pulo e chegarmos até Gênesis, que é o livro do Gênesis, 28, temos a história de Isaac. Isaac teve Jacó, e Jacó fugiu de Esaú, e aí sonhou com a escada. E nessa escada anjos subiam e desciam. E ele então viu no centro da escada, eu vou ler o texto, Javé estava de pé, o mesmo Javé de Abraão, no alto da escada, e disse a Jacó: eu sou Javé, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Jacó era o terceiro, sempre a tríade é mencionada. Os pais, os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. A terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você. Bem, mas aqui parece que seria somente o quê? 2 metros por 2, né? Porque o local onde o corpo dele ocupou seria 2 por 2. Mas não é assim. Sua descendência se tornará numerosa com a poeira do chão, e você ocupará, de novo agora, veja, o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul. Então, veja, o ponto referencial é onde ele está, igual a Abraão. Mas essa referência é pedida ou ordenada por Deus, que ele olhe para o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste, a mesma coisa em Abraão. Aqui, lá é 13, aqui é 28, e a mesma promessa é feita, o Império Mundial. Então a base é bíblica, é de fé. Agora, preciso dar um salto, dar um corte aqui, e nós vamos ver que, de fato, isso se realizou. Embora a Gazeta Maçônica tenha dito que não, na verdade, isso se realizou. Por que se realizou? Porque se nós olharmos esse pequeno livro de Atlas geopolítico, nós vamos ver aqui no final uma figura muito triste. Essa figura mostra a distribuição de renda. Deveria ser assim, ó. Ou seja, a riqueza do mundo, segundo os planos de Javé, que a Bíblia lhe contradiz, porque quando ele fala com Moisés no Pacto do Sinai, ele manda dividir a terra com todos. Aqui deveria ser assim, portanto, se fosse assim, a distribuição de renda, a terra teria sido distribuída. Então, olha, tudo isso aqui seria distribuído com todos. Seria essa figura. Mas é esse cálice aqui. Ou seja, nós temos aqui em cima 82,8% da renda mundial está concentrada na mão de 1/4 da população do mundo. É um cálice. Ou seja, então 1/4 da renda mundial está nas mãos de uma minoria e afunila de modo que os demais não têm nada, vivem de migalhas. Então o Império Mundial aconteceu territorialmente e
economicamente. Logo, a Gazeta Maçônica ali conta uma grande mentira. E isso é motivado por Deus, que se contradiz. Então, não posso acreditar num Deus que diz uma coisa a Moisés, que quando conquistarem Canaã, será distribuído entre todos, e no Deuteronômio, essa promessa é renovada, e Esdras vai entender, olha, estou seguindo Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que faz uma conquista do Nilo até Eufrates, e chegando até Esdras, no ano 430, onde ele diz que ele compreende, então, que essa promessa foi feita e não foi realizada, porque ele chega à conclusão, ele é inteligentíssimo, que porque se confiou que essa tarefa seria feita por uma pessoa só, um único homem, e não é. Essa tarefa deve ser feita por uma sociedade que ele funda. Essa sociedade se chama Kahal, que quer dizer assembleia ou sinagoga. Isso está descrito com todas as letras nesse livro aqui, já mostrei várias vezes, e na página 10, vou ler, a história convencional remonta a Bíblia aos primeiros dias do Segundo Templo, ou seja, quando Zorobabel, Salatiel e Josuá, Zorobabel e Salatiel, descendente de Davi, e Josuá, sumo sacerdote, voltam para Jerusalém para reconstruir o templo. Então, aí já havia a Bíblia. Os livros já existiam. Mais ou menos por Esdras, um escriba da Babilônia, ele, parte para a Judéia, investido com a autoridade que lhe conferiu o imperador persa Xerxes. Mas Xerxes, Artaxerxes, ele não diz qual. Então, fica aí uma opacidade. De qualquer maneira, no ano 444, antes da era cristã, depois de uma intensa atividade preliminar, ou seja, de um trabalho de Esdras na corte de Ciro e de Dario, os dois morrem e são substituídos por Xerxes, Xerxes é substituído por Artaxerxes, e então todos eles investem Esdras de uma autoridade, é o livro quem diz, vou repetir, investido com autoridade que lhe conferiu o imperador persa, aqui o livro não diz qual deles, mas todos três, para estabelecer uma comunidade com base judaica segura. Então, depois de uma certa atividade preliminar, que foi convocar uma reunião, o livro descreve exatamente essa convocação, a Torá foi formalmente ratificada. Não é exatamente assim. O livro está mentindo. Mas vamos seguir. Esdras iniciou, na realidade, a atividade de comentarista. Não iniciou. Os comentaristas já existiam antes dele. E parece que se dedicou com muito zelo a esse trabalho de exposição. Então, embora a história formal da interpretação bíblica seja desta maneira vista como remontando a atividade de Esdras, o escriba, deve-se compreender que, do ponto de vista da tradição judaica, a exposição do texto é tão antiga quanto o próprio texto, que eu acabei de dizer. Então, o Safado diz uma coisa numa página, na página 10, e na página 11 ele diz outra. Então, aqui ele disse que começa com Esdras, atividade de comentarista, página 10. Na página 11 ele diz que, embora a história formal, que foi o que ele disse aqui na página 10, diga que a interpretação bíblica é de Esdras e dos rabinos que aderiram a ele, na verdade,
a interpretação bíblica remonta à atividade de Esdras o escriba, mas, do ponto de vista da tradição judaica, aqui é do que há escrito, a história escrita. Mas, segundo a tradição, a exposição do texto é tão antiga quanto o próprio texto. Então, a gente vai se basear em uma verdade, se levar em conta o que está escrito da história dos judeus, e vai levar em conta outra verdade, se levar em conta o que está dito pela tradição. Pois, lado a lado, a lei escrita, que ele disse na página 10, que foi Esdras quem começou a comentar os textos da Torá, sempre existiu a tradição oral judaica, desde os dias de Moisés, com o nome de Torá Shebal Pé. Então, são os midrash bíblicos que foram incorporados nos últimos livros da Bíblia. Então, nós temos aqui que a tradição oral não concorda com a tradição escrita. Nós temos, então, duas versões e vocês terão que escolher qual delas é verdadeira. Segundo Bernard Casper, na página 10 do seu livro Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, o que está escrito diz uma coisa e a tradição oral diz outra. Então, seria Esdras o fundador da exposição. Não, ele foi fundador de outra coisa que está dita aqui. O estabelecimento do cânon. Agora está claro. Levando em consideração as contribuições básicas dos escribas, que é o partido formado por ele, é importante lembrar que foi nessa época que a própria Bíblia foi disposta na forma e na ordem que hoje a conhecemos. Esta obra foi substancialmente completada no tempo dos Macabeus pelos escribas. Então, tudo se deve aos escribas, que são o partido criado por Esdras na Babilônia, com a autoridade que lhe foi dada pelos reis, que são imperadores, na verdade, Ciro, seguido por Dario, seguido por Xerxes, seguido por Artaxerxes. Nos últimos dias do Segundo Templo, os fariseus, que são candidatos a escribas, estavam em ascensão, e suas tendências separatistas eram fortes pela luta contra Roma. Os fariseus temiam que fossem assimilados. É compreensível, portanto, que eles procurassem excluir do livro da Escritura qualquer obra escrita no tempo dos Macabeus em diante, porque já era em grego. E, segundo a mentalidade dos anciãos, só deveria constar como sendo oficial o livro que fosse escrito em árabe, hebraico ou aramaico. E aí a principal história dos judeus, que é o livro dos Macabeus, não está na Bíblia. Ou seja, não está na Bíblia judaica. Porque na Bíblia cristã está. Na Septuaginta está. O que é um absurdo ser excluído, da história dos judeus, o conjunto de livros que constitui o cerne e os principais eventos da história dos judeus verdadeiramente ocorridos. Porque ninguém sabe quando Moisés existiu, se Abraão, Isaac e Jacó existiram, mas os Macabeus sim, nós sabemos que existiram. Que fizeram um pacto com os gregos, que fizeram um pacto com os egípcios, e temos tudo isso documentado. E esses documentos foram rejeitados pelos escribas. Então, que diabo é que os escribas queriam no final das contas? Qual é a verdade que eles queriam? Já vimos aqui que o livro dá, na página 10, uma verdade, na página 11, outra, porque a escrita diz uma coisa e a tradição oral diz outra, e aí são essas duas, vamos dizer, correntes que vão se digladiar até que chegam a um consenso. Esse consenso vai ser a Mishnah. Ou seja, a tradição oral é posta por escrito. Isso é feito quando, na ordenação do Rabi Eleazar,
como diretor do Colégio dos Rabinos e a destituição do Rabi Gamaliel, que apoiava o cristianismo. Então, naquela mesma sessão, foi votada uma resolução, excluindo os folhetos sectários e livros heréticos. E assim, os livros dos Macabeus foram excluídos como sectários ou heréticos. Não faz o menor sentido. Mas, se foi feito pelos escribas, então está certo. De qualquer maneira, esse parece ter sido o ato final. Então encerra-se assim o cânon, ou seja, a Bíblia como nós hoje a conhecemos, encerra-se nesse momento. Aqui está o Antigo e o Novo Testamento, aqui está falando só do Antigo, encerra-se assim, excluindo-se tudo aquilo que não foi escrito em aramaico, hebraico ou árabe, porque o cânon foi fechado, pelo menos 250 anos antes, pelos homens da grande sinagoga. Pois, depois da destruição do segundo templo pelos romanos e os perigos inerentes à nossa situação, os fariseus fecharam formalmente a Bíblia. Ou seja, fariseus e escribas são exatamente a mesma coisa. O escriba é um fariseu muito mais sábio, muito mais versado na Escritura. Os escribas, portanto, veja, cumpriram sua tarefa. Os fariseus eram auxiliares dos escribas. As escrituras que tinham trazido do cativeiro foram resguardadas contra as tempestades e ventos que estavam prestes a desabar sobre o povo judeu sob a influência do cristianismo. Então, está aqui, o livro é judeu, e aqui nós já vemos, então, um amontoado de contradições. Essas contradições vão continuar, e são elas que já estão ali na Bíblia. Vamos tirar o Novo Testamento e vamos deixar somente o Antigo. E aí, aqui nós já temos Marcos, Mateus. Estamos pronto. Então vamos aqui tirar Mateus, que está a divisão. Então, tendo essa página por divisão, nós temos aqui, daqui para trás, Zacarias, Antigo Testamento, daqui para frente, Mateus, Novo Testamento. Vamos então separar e deixar bem claro que o que está se falando ali é do Antigo Testamento, que é melhor chamar de Antiga Aliança. Então, assim, a obra dos escribas foi definir o que era que devia ser seguido e o que é que não devia ser seguido. Uma autoridade espiritual, não somente espiritual, mas uma autoridade também política, legislativa, que escandaliza. Porque os escribas, partido fundado por Esdras, tinham toda essa autoridade. Porque Esdras, segundo nós temos aqui na Carta aos Hebreus de Frederico Dattler, que é uma pessoa absolutamente idônea, diz que Esdras, que deveria ser levita, portanto sacerdote, pegou todos os grupos ligados ao santuário de Canaã, todos os cananeus, todos os sacerdotes cananeus, paulatinamente incorporando-os ao povo de Israel e à religião de Javé. Ou seja, contrariamente a como Moisés tinha deixado, que o sacerdócio seria feito somente pelos levitas, e o sumo sacerdócio só seria exercido pelos filhos de Arão, aqui Esdras faz uma novidade. Para poder chegar onde ele quer, ele funda, em princípio, a ordem dos escribas. Em segundo lugar, ele estabelece o cânon.
ou seja, só é aceito aquilo que foi escrito em árabe, aramaico ou hebraico. E assim fica de fora uma porção de livros, com a intenção de proteger a escritura e a assimilação dos judeus. E aí, quando se chega à edificação do Templo de Jerusalém, então Esdras, saindo da Babilônia e chegando a Jerusalém, toma o lugar de Zorobabel e Salatiel, que são descendentes de Davi, deixa Josuá, que é o sumo sacerdote, e ele vai ser morto, ele não, descendente dele, no ano 176, mas no livro das crônicas, Esdras dá 5 descendentes de Zorobabel, que nenhum deles coincide com o descendente real que aparece no livro de Mateus, na genealogia de Mateus. Não vamos poder ler, não vamos tomar tanto tempo, já estamos em 6 minutos, mas aí ele diz, foram absorvidos e superados pela classe sacerdotal criada por Esdras, sem que fossem varridas todas as rivalidades, os atritos precedentes das diferentes origens, ou seja, os cananeus pagãos foram considerados levitas, e foi somente depois do exílio babilônico que, finalmente, as divergências foram rigorosamente sanadas por Zorobabel, Esdras e Neemias. Durante todo o período do Segundo Templo, o sacerdote, chamado agora aaronítico, não importa se era descendente de Arão ou não, foi oficializado, passando a ser o único legítimo. Todo mundo agora é descendente de Arão, por vontade dos escribas. Já não era mais aqui, ainda está aqui. Não obstante a incerteza e a falta absoluta de documentação histórica e até da contradição flagrante entre as fontes históricas das quais dispomos. Ou seja, tudo mentira, tudo invenção, tudo ficção. No âmbito do sacerdócio, a coisa se acentua, porque, sem contestação, destaca-se o problema do cargo de sumo sacerdote, que passa a ter poderes políticos e temporais a partir da época persa, ou seja, a partir de Esdras. Então, ele se auto-constitui o sumo sacerdote juntamente com Josuá. Então, ele desmoraliza Josuá e deixa que ele viva. E a descendência de Josuá vai até o ano 444, aqui. Tinha começado com Davi no ano 1000 e vai acabar em 176, quando o último descendente de Josuá, Onias III, é assassinado e atraído para o exílio em Dafne, se esconde, Dafne, uma cidade, e ele fica escondido, e o governador da cidade, em complô com os escribas, com os fariseus, chama ele para um acerto, dizendo que eles devem chegar a um acordo, e ele sai do esconderijo, e assim é covardemente assassinado. A barriga dele é atravessada com uma espada, e morre assim o último descendente de Josuá, que tinha começado no ano 1000 com Davi. Aqui nós estamos no ano 176. Então durou do ano 1000 até o ano 176. O irmão dele, com medo de sofrer o mesmo destino, foge para Elefantina, no Egito. Assim, a partir da época persa, na ausência de um príncipe davídico ou de outro precedente sério, ou seja, como Esdras escreveu o livro das crônicas, ele desconstruiu a verdade, o chefe dos sacerdotes transformou-se automaticamente também em chefe político. Trata-se de uma autêntica novidade no seio da corporação sacerdotal, da qual não existe nenhum vestígio, nem na era monárquica, nem em nenhum momento da era pré-exílica. Então, aqui a safadeza foi feita e ninguém vai dizer nada. Mas
Aqui nós temos uma obra, um trabalho, que é um trabalho já mostrei para vocês, é um trabalho de acadêmico. O objetivo do trabalho é falar sobre Melquisedeque e é feito por Célio Silva. É uma dissertação em São Bernardo do Campo em 2006, e nessa dissertação, no final dela, Célio Silva, através de eruditos, comprova aquilo que Datter falou. Vamos dar uma pequena lida e terminar a gravação. A comunidade pós-exílica e o ideal do sacerdócio, ou seja, o que é que Esdras construiu. Não obstante o retorno dos exilados ser considerado uma intervenção divina, uma graça de Deus, para o resgate do povo eleito, como está em Isaías 40, 55, Judá se caracterizou por uma situação de pobreza extrema e subordinação ao sistema político-econômico, no qual todas as riquezas escoavam para as mãos da administração persa. Segundo George Pixley, a situação da província no momento era peculiar. As relações se davam de duas maneiras. Por um lado, se contribuía para os persas, gerando já uma crise econômica. E também para o templo, acentuando assim a pobreza, chegando até a miséria. Segundo Tedesco Machado, o empobrecimento do povo. Segundo os ideais político-religiosos deuteronomista, o templo tornou-se centro de uma nova religião. Então veja, a religião mosaica é substituída. Portanto, Esdras sabia o que estava fazendo. Ele é o novo Moisés. Os sacerdotes assumiram um poder mais do que religioso. Olha, não é Datter, aqui já é um acadêmico. Segundo o mesmo Técio Machado Siqueira, foi nesse período conturbado que os sacerdotes chamados aroníticos assumiram o controle do templo, já tinha sido sequestrado por Esdras, e o Corban, o tesouro, desenvolvendo mudanças consideráveis no sentido de intensificar os sacrifícios, o que redundou na redenção econômica do templo e dos sacerdotes. Ou seja, o templo de Jerusalém tornou-se o banco central dos sacerdotes. Essa é a obra de Esdras. Então, Roland Devaux apresenta o problema dos conflitos internos ocorridos no sacerdócio pós-exílico, salientando a crise entre os descendentes de Sadoc, Josuá, e os aronitas, descendentes de Arão. Acredita que os sadoquitas chegaram primeiro a Judá, e os descendentes de Arão vieram depois com Esdras, mas fizeram um acordo. Terminaram sendo considerados todos descendentes de Itamar, outra merda, e assim, se eram descendentes de Itamar, eram descendentes de Arão. Já tinham sido incorporados os pagãos, agora os descendentes de Sadoc, que são descendentes de Melquisedeque. Olha a merda, então, os levitas, descendentes de Arão, ao qual pertencia Esdras, né? Os pagãos, cananeus, não importa de que sacerdócio fosse, e agora os sadoquitas, para não morrerem, porque são a minoria, aderem ao plano de Esdras, e todos passam a se considerar descendentes de Itamar, que é filho de Arão. Ou de Finéias. No livro de Crônicas, sempre, segundo Esdras, capítulo 1 de Crônicas 5:30, ou Esdras 8:2. Ou seja, ao mesmo tempo que se diz que os descendentes de Judá são filhos de Arão pela linha de Finéias, disse também que eles são descendentes de Arão pela linha de Itamar. Ora, ou uma coisa ou outra. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui como é que agem os escribas, e por que as brigas de Jesus com eles. Então, são chamados por Zacarias, não são considerados por Zacarias,
que diz que apenas os sacerdotes descendentes de Josuá são filhos do óleo, ou seja, legitimamente consagrados. Zacarias 4, de 1 a 14. E a unção sacerdotal de Josuá é quem deve continuar. Por isso, Esdras tem que se dobrar. Zacarias tem mais autoridade do que ele, porque é um profeta. A província de Judá, no início governada por um representante político do Império Persa, Zorobabel, ou depois Neemias, passa para outra autoridade civil, segundo Sandro Galassi, que é o sumo sacerdote. Então, deixa de ser governada pelo descendente legítimo de Davi, que era quem devia reinar, mas essa descendência é desconstruída no livro das Crônicas, ali já dissemos qual é, e o que é que acontece? Ele conclui: é um eterno círculo vicioso ao redor do eixo do sacrifício, pelo qual o povo permanece e aceita a dominação e a opressão do sacerdócio do Templo de Jerusalém. A Bíblia traz informações concernentes a esse aspecto da religião pós-exílica, quando o sacerdote e o templo adquirem o status central. Então, pronto. Tudo passa a ser, então, o Estado de Judá, de Jacques Pirenne, passa a ser um grande domínio sacerdotal, Israel, congelado em um estatuto que visa permanecer perpetuamente imutável sob a autoridade soberana do sumo sacerdote e seus clérigos. Gente, aqui nós citamos Jacques Pirenne, nós citamos, porque um amigo meu disse que não adianta o fato de simplesmente dizer que é um acadêmico, nós citamos aqui Sandro Galassi, nós citamos Técio Machado Siqueira e citamos o padre Federico Dávila. Então, não basta? Não, se você não quiser aceitar. Essa é a obra de Esdras. Então, ele funda um partido e esse partido vai terminar sendo um império mundial. Logo, a Gazeta Maçônica aqui é, na verdade, uma farsa. Como é uma farsa, tudo o que Esdras planejou. Mas deu certo. Quer dizer, vamos ver como é que vai ficar depois. Não sei se vai chegar a que fim vai chegar, mas economicamente deu. Porque, ó, vou mostrar a vocês de novo a pirâmide. Pirâmide, o cálice. Ó, aqui nós temos os ricos e aqui nós temos os pobres. Deveria ser assim, mas a verdade é assim. Ou seja, financeira, economicamente, deu certo. Agora, geograficamente, estão lutando ainda por isso. Se vencerem a guerra russo-ucraniana, então conseguiram geograficamente. Se não vencerem, perderam. Mas, mais uma vez, a promessa feita a Abraão está de pé. O Império Mundial. É isso que é prometido a Abraão. Então, a base de todo esse conflito da Ucrânia e da Rússia hoje está aqui. E é uma questão de fé. Mas deixou de ser de fé e passou a ser civil, política, devido a Esdras ter se transformado em Moisés e legislador, e depois ter, vamos dizer assim, alterado a linhagem de Zorobabel e Salatiel, de modo que os 5 descendentes dele, inclusive um é uma mulher, não coincidem com os 2 descendentes que nós vamos encontrar em Mateus. Ou seja, do ano 444 até o ano 1 do ano 444 a.C. até o ano 1 da era cristã, então os descendentes de Esdras, os 5 de Zorobabel, segundo o livro das Crônicas de Esdras, se dissolvem, se perdem no meio da multidão dos israelenses, e aí, dos israelitas, e aí quando nós chegamos ao Evangelho de Mateus, os 2 descendentes de Zorobabel que nós encontramos, tanto em Mateus quanto em Lucas, não
nenhum deles é um daqueles 5 nomeados por Esdras. A merda está feita. Essa é a história que nós vamos contar, porque é mais urgente do que falar sobre a individuação. Então acabamos aqui aos 40 minutos exatamente, prometendo a vocês no próximo capítulo continuar e provando que não é uma utopia, é uma verdade. Até lá.